todos a ouvir a mensagem de hoje que tem por base o texto da Epístola aos Gálatas, capítulo 4, versículos 12 até o 16. E destacamos o versículo 16 que diz assim: Será que agora, por ter dito a verdade, eu me tornei inimigo de vocês? O tema de hoje é: a palavra de Deus sempre é boa aos ouvidos dos fiéis. O apóstolo Paulo estava elogiando os Gálatas porque eles receberam muito bem a ele. Diz o apóstolo que eles receberam ele como se fosse até parecido com nenhum anjo, ou até o próprio Cristo Jesus. E ele tinha um problema sério de saúde, e eles mesmo assim o receberam muito bem. Acreditamos que ele tenha um problema ou tenha tido um problema nos olhos, porque ele fala assim que se eles pudessem, eles até arrancariam os olhos deles para dar a ele. Então, qual seria o sentido de citar o nome olhos? É provavelmente que ele tinha uma doença forte nos olhos. Mas ele elogiou muito eles, porque mesmo ele doente, e doente de aparência não muito agradável, assim mesmo eles receberam a palavra de Deus que ele pronunciou e foram convertidos. Foram convertidos e formaram uma grande congregação. Só que passou o tempo e eles mudaram de ideia. Por quê? Porque o apóstolo Paulo pregou a palavra de Deus, pregou a verdade. E a verdade dói. Dói muito para pessoas que não têm arrependimento, pessoas hipócritas, pessoas que acham que o pregador precisa só falar pelas flores, falar bonito, falar coisas que agradam a todos, ser politicamente correto, falar palavras que não ofendem ninguém. Na verdade, o pregador não vai ofender. Ele nem pode, porque ele está pregando a palavra do Senhor. Mas quando há pecados na congregação, o pregador precisa apontar os pecados e falar abertamente que isso os condenará ao inferno, se não houver arrependimento. O apóstolo Paulo fez isso. Então eles julgaram e o condenaram. Você não é mais o nosso apóstolo, você não é mais o nosso pregador, porque você fala muito asperamente, coisas que não deveria falar. O que tem deixar o povo com erros? Se eles estão vindo para a igreja, ouvindo a palavra de Deus, não está bom assim? E aí o apóstolo fala: olha, que mudança que vocês tiveram, eu não mudei nada. Vocês é que mudaram. Isso acontece muito no ministério. O pastorado também é assim. Veja que grande alegria tem uma congregação quando vem o seu pastor novo, pastor que eles chamaram para o local. Ou vem aquele pregador e aí ele fala da palavra de Deus, é novo no lugar, eles gostam muito. Não demora muito e logo vem as contrariedades. Mas não porque de repente o pastor cometeu um erro, não porque ele falou uma coisa indevida. Existem sim também pregadores que cometem erros e falam coisas inconvenientes, sim, isso é verdade, e não são poucos. Mas o problema é quando o pastor vai ler o texto e fala aquilo que o texto diz. Aí começa o problema. Mas por que começa? Por causa que as pessoas não querem deixar os seus pecados. Eles gostam de pecar aqueles determinados assuntos que eles estão fazendo que está errado, eles querem continuar. Ou seria dizer assim até, acender uma vela para o diabo e outra para Deus.
E se tem um que está incomodando esse tipo de vida, que é o pregador, nós temos que tirá-lo, ele tem que ir embora, porque nós não queremos alguém que aponta o dedo para nós. Mas a palavra vai apontar o dedo. A palavra vai servir para cada um. Serve para aquele que está arrependido, para aquele que é fiel, e ele considera esta palavra boa, excelente, porque está chamando-lhe a atenção, e ele pode mudar de atitude, ele pode deixar o seu pecado, a palavra o orientou para isso, e ele agradece a Deus, ele sofre, mas deixa o seu pecado. Mas ela também serve para aquele que não quer se arrepender. E mesmo que ele se revolte contra o pregador, mesmo assim, esta palavra é verdadeira, palavra do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo sofreu muito por isso, porque pregou a palavra verdadeira de Deus. Jesus Cristo sofreu muito por isso, porque ele falou na lata, falou aquilo que era de fato. E aí ele foi perseguido, o apóstolo Paulo foi perseguido, Pedro foi perseguido, João foi perseguido e até preso por causa da palavra que ele anunciou. Os discípulos não escaparam dessa perseguição e nós também não escapamos. Por isso cabe-nos refletir. Se a palavra nos incomoda, a palavra não está errada. Nós estamos errados. Se o pregador mostra o nosso pecado, glórias a Deus, feliz é Ele. E nós deveríamos aplaudir, Ele mostrou o nosso erro e nós não precisamos ir para o inferno, porque o pregador falou a verdade, a boa palavra do Senhor. E quem é fiel a Deus sempre vai agradecer pela palavra anunciada. Ela vai machucar porque aponta para os pecados, mas ela vai proporcionar a salvação através de Cristo. Quanto a mim e quanto a você, caro ouvinte, sempre é momento de refletir. O problema não é só você, o problema sou eu também. Eu também preciso olhar para a palavra que me acusa e me arrepender e pedir o perdão a Deus e mudar de atitude, como você também. Porque Deus está por detrás disso tudo. O Espírito Santo está anunciando esta palavra pela boca do seu pregador e ela vai para o nosso coração. Mas o desejo de Deus é que nós nos arrependamos e peçamos o perdão a Deus, mudemos de atitude e reconheçamos que esta palavra anunciada é boa para cada um de nós. Amém. Vamos orar? Senhor, nosso Pai Celestial, nós te pedimos em favor de todos os pregadores fiéis à Tua Santa Palavra que são perseguidos por pessoas que não valem muita coisa. Pessoas que diante do Senhor estão incomodados com a pregação porque vivem no pecado e não querem se arrepender. Esses perseguem muitos pregadores. Te pedimos em favor dos pregadores, mas também conceda arrependimento a essas pessoas. E queremos também te falar, ajude esses que escutam a tua santa palavra e são fiéis ao Senhor, a que sejam cada vez mais fortalecidos e possam apoiar o pregador. Em nome de Jesus, amém.